nesse período final de ano, de dia 22 de dezembro, a gente precisa tomar cuidado. E é tempo também de nós refletirmos um pouco no que? Como nós fomos com Cristo durante esse ano e como nós fomos de testemunho para outros irmãos ou para ímpios durante esse ano também. Não é tempo de nós pensarmos em ainda faltam 7 dias, 8 dias para acabar o ano e é tempo de colheita, é tempo de... Não, a gente está em tempo de parar e pensar que Cristo está às portas e, além disso, o que nós temos feito para cooperar para o avanço do Evangelho? O que nós temos feito para o avanço do Evangelho, para progredir o Evangelho, para o reino de Deus avançar? O que nós temos feito para o irmão? O que nós temos feito para com Deus? O que nós temos feito para agregar valores para o reino de Deus? Se o Senhor cobrar de mim, de nós, fruto, o que nós vamos apresentar para Ele? Se Ele cobrar de nós, mostra o teu fruto. O que nós vamos apresentar? O que nós temos para apresentar para Deus durante esses 12 meses, vamos dizer, arredondando já tudo, 365 dias, durante esse um ano? O que nós temos para mostrar? O que nós temos para apresentar para o Pai? Uma alma, 2 almas, nenhuma alma, uma vida, 2 vidas, nenhuma vida. O que nós temos feito? Qual é o valor que nós temos dado a Cristo? Qual que é a importância que nós temos dado para o Evangelho? Em tempos de festa, em tempos natalinos, em tempos festivos, Réveillon, virada de ano, essas várias coisas. Qual é a sua preocupação? O que você está preocupado nesse momento? O que passa na tua cabeça nesse exato momento? Qual que é a tua preocupação? O que te deixa preocupado em você querer conhecer mais de Deus, em saber mais de Deus, em querer conhecer mais de Cristo, em querer ter a presença do Espírito Santo mais e mais, em querer ter o poder dele para frutificar na tua vida, para você conseguir falar do amor de Cristo, para você levar a Escritura a alguém que precisa, levar a palavra de Deus a alguém que necessita? Ou a sua preocupação está simplesmente, como diz o próprio Jesus em Lucas, em comer, em beber, casar e se dar em casamento, comprar e vender, trocar? Ou a sua preocupação apenas está nisso, nessa correria do mundo? Qual que tem sido a sua preocupação? O que você tem feito? Se hoje for o teu último dia, se hoje Jesus fala, louco, te pedirão a tua alma esta noite, o que tens preparado e para quem será? Se hoje for o teu último culto, se hoje você não respirar mais, se daqui a 2 minutos você não tiver mais fôlego de vida, nós não pensamos nisso. A verdade é essa. Nós não pensamos que um dia vamos partir. Nós não pensamos que um dia isso tudo vai acabar. Por isso que nós não damos importância ao Criador. Nós damos importância à criatura, aos objetos, mas não damos importância àquele que nos criou. Não damos devida atenção a Deus, não damos devida atenção àquele que nos formou, àquele que nos gerou, àquele que cuida e sempre cuidou dos nossos ossos, sempre cuidou da nossa respiração, sempre nos deu fôlego de vida. Nós não temos nem pingo de cuidado em saber o que Ele quer de você. Se eu perguntar, o que Deus quer de você? O que Deus quer? O que você tem feito para Deus? Qual é a sua dedicação a Ele?
Como tem sido o seu devocional para com Deus? Como tem sido a sua meditação, a sua leitura, a sua oração? Como tem sido a sua expressão para com Deus? As tuas lágrimas para com Deus? Tem derramado lágrimas para com Deus? Tem derramado lágrimas pela podridão que é o teu coração? Tem derramado lágrimas pela dureza do teu coração? Tem derramado lágrimas pela tua família estar se perdendo? Ou já tem se conformado num pecado? Ou o pecado, quando entra, você não sente mais a separação de você e de Deus. Você não sente mais a espada da lei sendo apontada para você. Então você não sente mais aquela coisa. Antes você até sentia, meu Deus, poxa, eu pequei, eu falei, chorava, acabava o dia, acabava a semana para você. E você retinha fé, mas mesmo assim era um negócio. Você, meu Deus, como é que eu pude fazer isso? Hoje você faz e não se quebranta mais. É só levantar as mãos e adorar a Deus. Não tem mais um quebrantamento, não tem mais um choro, não tem mais nada. Como que você tem tratado aquele que te formou? Como é que você tem tratado? Como você tem dado? Qual é a importância que você tem dado à Escritura, à Bíblia que está nas tuas mãos? Qual a importância que você tem dado a isso? Não é apenas um livro. Diz estatísticas que a Bíblia é o livro mais vendido no mundo. É o que tem mais exemplares tirado e é o livro mais vendido no mundo. Porém, é o livro que tem sido dado menos importância. É o livro que tem sido mais vendido, mais publicado. Bíblia de apologética, Bíblia Thompson, Shedd, NVI, linguagem de hoje, King James, Bíblia pastoral, Bíblia discipulado, Bíblia, vários tipos de Bíblia, revista atualizada, corrigida, fiel, vários tipos de Bíblia. Mas é um livro que as pessoas têm dado menos valor. Não temos dado valor às Escrituras. Não temos dado. Quer ver? O que Deus falou contigo essa semana? No seu particular. O que você tem de Deus dentro do seu coração essa semana? O que Deus falou com você essa semana? Você, no seu particular. O que Deus tratou contigo? Você viu que realmente você precisa mudar, porque Ele falou com você. Olha, você tem que mudar. Você precisa mudar. O que Ele mostrou para você? Qual foi a transformação que Ele está fazendo contigo? Qual o comportamento? O que Ele tem trabalhado no seu coração? O que Ele tem feito? De que forma que Ele está trabalhando dentro de você? É numa emoção? É no teu caráter? Na tua vida? Na sua prestação de contas para com Ele? Diz nas Escrituras que cada um é responsável pelo teu pecado. Se não me fala a memória, acho que é Ezequiel 17. Cada um é responsável pelo teu pecado. Então, aquilo que você comete, o outro não tem culpa. Você é responsável. Não acarreta para os outros. Você é responsável pelo teu pecado. Ah, mas é culpa dele também. Não, cada um é responsável pelo teu. Cada um é responsável. Então, se você está longe de Deus, a culpa não é do teu irmão, a culpa não é do teu pai, a culpa não é da tua mãe, a culpa não é de ninguém. Se você está longe de Deus, se sente longe, a culpa é sua mesmo. Cada um é responsável por si só. Todos vão prestar contas diante de Deus. Cada um vai comparecer ante o tribunal. Então não vai comparecer em casal, não vai comparecer em grupo, não, é individual perante o trono de Deus. E aí? Qual o valor que você tem dado a Deus? Qual o valor que você tem dado nos cultos a Deus? No seu culto racional a Deus? No seu dia a dia, no seu devocional? O trabalho mais difícil que tem é despoluir uma mente que é poluída. É igual você pegar um Tietê, que é poluído, pega o rio Tamanduateí, pega o rio, sei lá mais que, não sei o nome do outro rio, pega todos esses rios aí, rio da Pinheiros, todos esses rios, e despolui ele. Vai despoluir? Vai. Mas trabalho. Então, o trabalho de você despoluir uma mente que é poluída é complicado. Por que é complicado? Porque requer esforço, requer luta, requer vontade. Imagina você
sai de um negócio cheio de lama, e para você tirar toda aquela lama que já está há 10 anos em você, uma lama, imagina para sair essa lama, então vai ter que esfregar, vai esfregando, vai ficando vermelho, se bobear faz até ferida, até rasga, mas sai, uma hora sai, mas tem que querer. Você tem que querer dar importância para o Evangelho. Você tem que querer dar importância para Cristo. Não adianta você apenas, sabe, se dizer que é crente ou evangélico ou qualquer coisa. Você tem que dar importância para o que está na tua mão. Escritura sagrada. É isso que você tem que dar importância. É isso que você tem que valorizar com todo o teu coração, com toda a tua vida. É isso que você tem que dar importância. E por que não tem dado importância? Por que não tem dado valor? Por quê? Porque eu não consigo. Porque é tempo. Porque eu sinto, sei lá, tristeza, angústia, sinto depressão, sinto várias coisas. Para tudo nós arrumamos tempo. Mas não arrumamos tempo para Deus. Nós arrumamos tempo para acordar, arrumamos tempo para trabalhar, arrumamos tempo para dormir, arrumamos tempo para descansar, arrumamos tempo para passear, arrumamos tempo para fazer tudo. Para tudo. Mas não arrumamos tempo para Deus. Arrumamos tempo para tudo. Para as coisas seculares temos uma aptidão violenta. Violenta. Agora para as coisas de Deus a gente não tem. A gente não tem essa mesma vontade. A gente não tem. Sabemos que é a graça de Deus que nos consola. Graças a Deus, que se não fosse, estaremos todos perdidos. Se não fosse graça, realmente na nossa vida estaremos todos perdidos. Então, como que você tem tratado a Deus? Como que você tem, qual é a atenção que você tem dado a Ele? Você está vivo. Você tem uma caminhada, então é uma história que você vai construir com Cristo. É uma história que você vai construir com Ele, porque você está vivo. Você não está como ladrão da cruz, ou não está numa UTI. Você está aqui. Então é uma história que você vai construir, para até você pegar a tua coroa. É uma história que você vai construir, uma história de luta, de batalha, de oração, de clamor, de choro, e tudo isso para no final enxugar a lágrima do teu rosto. Mas como que vai enxugar a lágrima do teu rosto, sendo que você está chorando pó? Não sai lágrima líquida dos seus olhos, está saindo pó. Porque nem chorar mais está conseguindo, nem clamar mais graça, misericórdia mais consegue. Como é que Ele vai enxugar? Você não está no último dia da sua, dia da sua vida, que eu me refiro no fator internado, digamos assim. Não, você vive hoje pela graça de Deus, amanhã, Deus permitindo, você está vivo novamente. Então você vai construir uma história. E fora isso, os outros também vê. Os outros também vê a sua expressividade facial, corporal, mental, seu vocabulário, os outros também vê. A forma com que você brinca, a forma com que você deixa de brincar, a forma com que você se porta, a forma com que você se senta, com que você se veste, com que você examina. Os outros veem tudo. Os outros veem. E se nós não estivermos ligados em Cristo, não daremos bom testemunho. E como é que vamos atrair até mesmo familiares, ou não familiares, colegas, amigos de trabalho, entre outras coisas? Abre em 2 Coríntios, capítulo 2. Capítulo 2, verso 14, diz: E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo,
e por meio de nós manifesta em todo o lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, certamente, cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Curva a cabeça. Ó Pai, em nome do Teu Filho Jesus, aquele que é nome sobre todo nome, que está sentado à Tua direita, à Tua destra, eu te peço, ó Pai, conduza o nosso coração, conduza a nossa vida. Necessitamos de graça abundante sobre esse local, a começar de mim, ó Deus. Preciso de graça, meu Pai, na minha vida. Derrama a Tua graça sobre nossos corações, sobre o nosso interior, meu Pai. Pois está escrito que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos, ela se renova a cada manhã. Meu Deus, em nome de Jesus, ensina-nos o Teu Evangelho, ensina-nos a Tua palavra, fale conosco, meu Pai, pois eu quero aprender de Ti. Precisamos, temos essa urgência absoluta de aprender do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Verso 14. E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Você tem um papel fundamental aqui nessa terra. Você tem um papel que é importantíssimo aqui nessa terra. Enquanto você está vivo. Enquanto há fôlego de vida em você, você não nasceu apenas para realizar os teus desejos. Você não nasceu apenas para realizar as tuas vontades. Você não nasceu apenas para praticar aquilo que você acha certo, ou para executar aquilo que você acha que pode ser certo. Você não nasceu para fazer o que dá na tua cabeça. Você não nasceu, você não tem fôlego de vida. Deus não te deu a voz, não te deu os olhos, nariz, boca, suas mãos, pernas. Deus não te deu condições físicas apenas para você se mover, para você fazer aquilo que você quer, na hora que você acha que deve ser feito, na hora que você acha que tem que ser feito, da forma com que você quer, da forma com que você manda, com que você executa, com que você pede, com que você ordena. Não. Diz as Escrituras que nele movemos, existimos, pensamos. É tudo através de Deus, tudo através de Cristo. Você está vivo por causa de Cristo. Ah, eu sei. Então se sabe por que não dá valor. Temos mania de quando a palavra vem, a gente já sabe. Então você sabe por que não valoriza. Diz as Escrituras, não façais dela vã interpretações. Não deixa em vã. Assim, ou interprete da forma com que você queira. Interpreta da forma com que Cristo fala contigo. Fala Deus com A. Fala Deus com B, ciclano. Fala Deus comigo. Fala Deus comigo. Temos um pensamento neopentecostal. Ou pentecostal, né? Fala Deus com fulano. Fala Deus com ciclano. Mas peraí. Então eu sempre vou empurrando para os outros. Então quando é algo de bênção, eu quero. Não, glória a Deus, é para mim. Agora, quando é para te colocar na linha, é por fulano, é para ele, é para ela, é para o outro. Se o outro estivesse aqui, nossa, e nunca é para você. Nunca você fala, é para mim. Nunca você atrai para você a palavra de Deus. Você tem um papel importante nessa terra. Ok. Transmitir o bom perfume de Cristo. O que você tem transmitido? É o bom perfume? Não é gostoso você estar do lado de uma pessoa que está com um cheiro suave, um cheiro agradável? Um cheiro que você fala, poxa vida, né? Gostoso. Agora, você consegue ficar do lado de uma pessoa que ela não cheira muito bem? Não
sabe, não tem um cheiro muito favorável, começa a embrulhar o estômago, começa a tampar o nariz, quem tem rinite, essas coisas, começa a tampar o nariz, o estômago já vai mexendo, a pessoa passa mal. Assim somos nós. O que temos sido? As pessoas têm prazer de estar do seu lado? As pessoas têm esse prazer de estar com você, porque através de você, você transmite o bom perfume de Cristo. Você transmite a vida eterna. O que você tem transmitido? Por que as pessoas te procuram? Para fofocar, para falar bestialidades, idiotices ou para pedir conselhos bíblicos? Por que as pessoas te procuram? Ultimamente, as pessoas te procuram para quê? Para que elas têm te procurado? E quando elas te procuram, o que você transmite? E quando elas vêm te procurar, o que você transmite? Transmite a verdade? Transmite Cristo? Eu sou o caminho, a verdade e a vida? Ou tem transmitido outra coisa? Qual é a sua preocupação para com uma pessoa, para com uma vida, para com o Evangelho? Qual é a sua preocupação? O que você tem transmitido? Temos essa missão. E por meio de nós, manifesta em todo o lugar a fragrância do seu conhecimento. Em todo lugar que você vai, você tem que transmitir a fragrância do conhecimento de Cristo. Agora vamos lá. Como é que eu vou transmitir conhecimento de Cristo, sendo que eu não sei nada sobre Cristo? Como é que eu vou transmitir o conhecimento de Cristo? Ah, mas eu conheço os atributos de Cristo. Os atributos, eu conheço. E vive com Ele. Você tem experiência de perdão de pecados. Você tem experiência do seu pecado ser perdoado. Você olhar para você e saber que você não era nada, não é nada, não é ninguém. Mas você teve o seu pecado perdoado. Você tem experiência com a graça de Deus, você tem experiência com Cristo, você tem experiência com o Evangelho, você tem experiência em oração, você tem experiência com Deus. Qual tem sido a sua experiência? O que você tem transmitido? A fragrância do bom perfume do conhecimento. É o bom perfume do conhecimento. Você tem dado valor às Escrituras? Porque se você não tem dado valor às Escrituras, como é que você vai transmitir o bom perfume de Cristo, sendo que é só Ele que tem esse bom perfume? De si só você não consegue ajudar ninguém. De si só você vai levantar um morto, ele continua lá. Mas com Cristo você pega na mão do morto, ele ressuscita. Com Cristo você vê uma pessoa que está precisando de alguma coisa e ela se dispõe, ela quer, você ajuda, você a levante, você pega nas mãos dela e fala, vamos. Era o que Pedro tinha. Pedro não tinha o levanta e anda. Não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, te digo, levanta e anda. Pedro não tinha essa palavra, levanta e anda. Pedro tinha comunhão com Cristo. Pedro tinha contato com Cristo. Era isso que Pedro tinha. E nós, o que transmitimos? O que transmitimos para as outras pessoas? Quando você chega no local, é bem recebido, ou as pessoas já falam, lá vem. Chegou mais um. Lá vem. O assunto chegou, né? Chegou o assunto. Morreu um boi. Pronto, chegou o assunto. Você já fica aquele negócio sem graça. Ou o assunto para, porque não vou respeitar o fulano. Por quê? Não, porque ele é cristão, porque ele é de Deus, ele é crente. Não, vamos respeitar. É isso mesmo, tem que respeitar mesmo. Não tem que ficar com palhaçada, não. Ou na hora que você chega, a conversa continua. E além da conversa continuar, você compactua. Além da conversa continuar, você faz parte disso também. Qual o valor que você tem dado a Cristo? O que você tem transmitido? Pensa sempre bem nisso. Que não adianta eu ficar me esgoelando, não adianta eu gritar, sendo que você não tem contato direto com Ele. Não vai valer de nada. Vai valer que eu vou ficar rouco, sem voz, doido, e você não vai ter experiência com Deus.
Passou a semana. Você intercedeu por tua família? Clamou no clamor de angústia por tua família? Pelos que estão se perdendo? Pelos que não são salvos? Por aqueles que você sabe que está, nesse momento, indo ao inferno? Por aqueles que estão perecendo? Clamou? Deu valor? Continua clamando, continua dando valor. Deus é no vale de ossos secos, Senhor, ressuscita, o Senhor pode dar vida, Tu podes fazer. Tem feito. É esse o que nós temos que transmitir, o bom perfume de Cristo. Continua, verso 15. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Nós temos a obrigação de transmitir vida. Sabia? Temos a obrigação de transmitir vida. Por quê? Porque você tem a palavra. A palavra é espírito e vida. Você não tem somente a letra. Você não tem somente a letra. Você não tem só o conteúdo de 66 livros, o conteúdo canônico. Não. Você tem a letra juntamente com o espírito. Então você tem vida. Então a obrigação que você tem é de transmitir vida para outra pessoa. E como é que eu transmito vida? Vai, você consegue. Vai que você vai... Não. É transmitir Cristo. É levar o arrependimento para Ele. É levar o arrependimento até a quem precisa. É levar o pão para quem está com fome. É levar água para quem está com sede. É saciar a fome de quem precisa. Isso que você tem que entender. Você tem não é um peso isso para você. Não tem que ser um peso. Não. Diz o apóstolo Paulo: ai de mim se eu não pregar o evangelho. Diz João: os seus mandamentos, eles não são pesados, não são penosos. Não é peso para você. Tem gente que carrega o evangelho de Cristo como um peso. O evangelho de Cristo está sendo um fardo para ele. Está sendo um peso que ele não aguenta. Não está aguentando carregar. Você tem que entender uma coisa. Quando Cristo fala: aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Isso é uma demonstração de graça. Isso é uma demonstração de misericórdia. Porque Ele está te livrando de todo o mal. Ele quer que você se desprende daquilo que não presta para você seguir Ele. Para você ir para a vida eterna. Agora você interpreta de forma: eu tenho que deixar isso para servir a Deus. Eu tenho que, sabe, por causa disso, porque eu sou um bom perfume, eu tenho que ser. Não. Você tem que entender o motivo da graça. Você tem que entender o que é graça. Você não merece, mas Ele te deu. É graça. Então, já que Ele te deu, você tem esse contato, conhece, não é só para você, para o seu egoísmo. Não, é para você transmitir o bom perfume. É para você transmitir. Não se pode esconder uma candeia embaixo da cama, antes se coloca no velador, para que todos vejam. É isso que você tem que transmitir. Você tem que transmitir vida para as pessoas. Tem transmitido? Pergunta para você mesmo: eu tenho transmitido? Tenho me intimidado de falar com Cristo? Disse, não me fala a memória, acho que é Marcos 8, 28 ou 38, alguma coisa assim. Aquele que se envergonhar de mim, vou me envergonhar de vós diante do meu Pai. Tem se envergonhado de Cristo? Palavras de Jesus. Tem se envergonhado? Aquele que se envergonhar de mim, que tiver vergonha de dar testemunho de mim, de transmitir o meu perfume, vou me envergonhar de você também, diante do meu Pai. Eu não quero nem imaginar. Não quero nem imaginar como vai ser isso. Não quero nem pensar. O que você tem procurado transmitir? Pelo amor de Deus. O que você tem procurado repassar para os outros? Abobrinha, asneira, só fala besteira, contar para os outros, transmite vida. Você acorda, trabalha, faz todas as suas coisas, deita e dorme, e nem sequer preocupa-se em transmitir vida para alguém. Aí, hoje, dia 22 de dezembro, quantas pessoas, através da sua boca, dos seus lábios, o evangelho de você mesmo. Quantas pessoas ouviu em você a fragrância de Cristo.
tudo. Quantas pessoas olharam para você e viram, ou olha para você e vê qualquer coisa. Não tem arrependimento de pecados, não tem choro pelo pecado, é choro de, sabe, parece que é remorso, não é arrependimento. O pecado ele vem, quando ele vem e você é pego, digamos, de surpresa, né? Você escorrega, ele tem que doer na tua alma, como se fosse a perda de alguém que você mais ama. Tem que doer em você como se fosse a perda de alguém que você mais ama. Tem que acabar o dia para você. Tem que acabar, não pode ser algo normal. Não pode ser algo, sabe, natural. Ai, depois eu vou... Não, tem que clamar graça, perdão, Jesus, não. Muda a minha vida, muda, me transforma, me perdoa dos meus pecados. É isso que você tem que fazer. É isso que você tem que demonstrar. Porque que você é uma pessoa perdoada, que você é uma pessoa que tem graça, que você é uma pessoa que tem luz, que é sal. Se o sal for insípido, de nada mais presta, a não ser para ser jogado fora e pisado pelos homens. Se você não tiver sabor, de nada mais se presta. Diz o próprio Jesus. Se o chefe, o dono da casa, ele chega, tá lá sentado com as pessoas, aí chega lá o seu mordomo, vai e senta à mesa com ele, aí vai o dono da casa e pega e fala, pega lá a comida, vai servir, aí ele se toca e vai servir, presta esse servo? Não. Por quê? Ele só faz aquilo que foi mandado fazer. Só faz aquilo que foi mandado. Como assim? Não tem disposição de amor para com Cristo. Se você ama, você quer agradar. Se você ama, você quer, sabe, querer conhecer mais, você quer estar perto, você quer se envolver. Se você ama, se você não ama, você não vai fazer nada disso. Se você ama, você vai querer conhecer mais a Cristo, querer conhecer mais a Deus, vai querer buscar mais de Deus, buscar mais a face de Deus. Agora, se você não ama, como é que vai buscar? Quem não ama? Se você não ama a Deus, como é que você vai querer conhecer mais a Deus? Como é que você vai querer conhecer mais de Deus? Como você vai querer se encher mais de Deus sendo que não ama? Eu amo. Aquele que tem meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ama a Deus verdadeiramente? Tem preocupação? Você demonstra graça? Você demonstra graça para uma pessoa? Como assim? Uma pessoa perdoada, uma pessoa lavada, uma pessoa que tem as Escrituras, uma pessoa que pode, sabe, fazer com que o Evangelho avance, propague, que o reino de Deus vá até os confins da terra, até seus familiares, até os seus parentes. Você tem demonstrado graça? Tem buscado isso? Meu Deus, eu ainda não consigo, mas me ajuda, me dá força, me sustenta, me ensina. Você tem que transmitir o bom perfume de Cristo. É a nossa obrigação transmitir vida. É a nossa obrigação. Olha que interessante. Eliseu, ainda morto, estando morto, na sepultura, cataram uma outra pessoa, jogaram na sepultura. Só de bater no osso dele, o rapaz reviveu. Só de encostar no osso de Eliseu, ele reviveu. E a pessoa, quando encosta no teu osso, o que acontece? Já fica em estado de putrefação? Só de ela encostar em você, o que acontece? Já começa a se decompor? Só de encostar em você tem sido tóxico? É igual o Tietê, a pessoa encosta na gente, já se contamina? Tem que tomar bezetacil, tem que tomar medicamento, tem que tomar um monte de coisa, vacina, só porque encostou. As pessoas encostam em nós. O que nós temos transmitido? O bom perfume de Cristo. Por que o bom perfume? O bom perfume atrai. É gostoso. Que gostoso. É um cheiro gostoso. É um cheiro que você quer saber. Nossa, que perfume que é esse? É bom, é gostoso. Nossa, olha, um perfume forte, gostoso. É um perfume suave, é um perfume, mais ou menos gostoso. Você tem a sua obrigação. As pessoas, quando chegam perto de você, vê o brilho do Espírito Santo,
ou não? O que tem visto? Qual é a preocupação que nós temos dado para Cristo? Temos transmitido? Ou fazemos conforme pensamos que tem que ser feito? Fazemos conforme imaginamos na nossa cabeça que aquilo tem que ser feito? Cristo, Ele sonda os teus passos, sonda os teus caminhos. Ele sabe o que você pensa, o que você pensou e o que há de pensar. Ele sabe. E se caso você está aqui, pensa em desistir de Cristo, Ele sabe. Ou você que vai assistir depois, pensa em desistir de Cristo, Ele sabe muito bem. Ele sabe muito bem para onde você vai. E você também sabe para onde você vai. Se você pensa em desanimar, pensa em parar e largar Cristo, como é que você vai largar? Você está numa UTI. Você vai largar um balão de oxigênio? É exatamente o que vai acontecer com você. Tira esse balão de oxigênio, que chama Cristo. Ele é o teu oxigênio, Ele que te faz reviver, meu irmão. Ele que te faz, Ele que te dá força, Ele que te sustenta. Ele que te dá força no sangue, Ele que te dá força nos ossos, no cérebro, nas tuas vísceras. É Ele que te motiva. É Ele que te dá ânimo, injeta em você fé. Mas eu não sinto, mas clame. Clame a Deus, peça. Senhor, eu preciso transmitir o teu perfume, eu preciso transmitir o Senhor. Eu preciso disso. Eu preciso disso. Gaste tempo com Deus, invista na sua pátria futura. Invista na sua vida eterna. Gaste tempo com Deus, invista todo o teu coração para com Deus. Invista a tua vida para com Cristo. Invista na pátria celeste. Parem de investir nessas coisas da terra. Parem de investir, só quer correr atrás dos seus sonhos. Invista em Cristo. Não vou, eu sei que Ele está preparando uma morada para mim. Não, eu quero ir para lá. Eu quero ir para lá, eu vou para lá. É por fé, meu irmão. É fé, a certeza de coisa que se espera, convicto, é convicto. Você tem uma certeza que ninguém tira de você. Você tem uma certeza que ninguém vai tirar isso de você. É isso que você tem que se mover. De querer conhecer mais de Cristo, de querer transmitir o bom perfume, o bom aroma de Cristo, a boa fragrância de Cristo. É essa a sua preocupação? É isso que você se preocupa? Ou continua sendo egoísta? Só quer as coisas para você. Quer as coisas só para você. Só quer. Só pede isso e aquilo outro. Muitas vezes Deus não dá as coisas porque você não pede. Porque você busca as coisas que são terrenas e não busca as coisas que são do alto. Porque se buscasse as coisas que são do alto, Ele é bondoso e misericordioso. Ele poderia te dar as coisas que você precisa na terra. Então você padece na terra porque você não busca as coisas que são do alto. Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar a primícia. O que é primeiro lugar? De primeiro. A primeira coisa da sua vida. Primeira coisa da sua vida é buscar a Cristo e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele acrescenta sem você pedir. Antes de você orar pela sua necessidade terrena, Ele já sabe que você precisa. E por que então que eu passo, que eu tenho falta? Tem buscado em primeiro lugar a Deus? Tem se preocupado em transmitir o bom perfume de Cristo? Tem se preocupado em transmitir a presença do Espírito Santo de Deus? Ou não? Não adianta, é todo dia que você tem que ter essa vontade. É todo dia que você tem que buscar isso de Deus. Todos os dias. Meu Deus, eu preciso transmitir o teu perfume. Você vai conversar, você vai brincar, você vai se expor a qualquer coisa. Você tem que transmitir o bom perfume de Cristo, pois você não está aqui nessa terra para fazer a tua vontade. Lembra sempre disso. Nele comemos, bebemos, pensamos, nele existimos, nele somos todos. Quer comais, bebais, façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Para Deus ser glorificado. Somente Ele é o único digno de receber honra e glórias e louvores.
Verso 16. Para estes, certamente, cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Idôneo significa capaz de exercer tal atividade. Quem é idôneo? Quem é que pode exercer tal atividade? Quem é que pode exercer, levar o bom perfume de Cristo? Quem é que pode levantar o dedo e falar: Senhor, eis aqui a minha vida. Senhor, eis aqui a minha vida. Pode contar comigo. No meio de uma nação corrupta, perversa, pode contar comigo. Sei que sou falho, sou pecador, mas eis aqui a minha vida. Lava-me com teu sangue, me purifica e serei purificado. Lava-me, serei lavado. Limpa-me, serei limpo. Conta comigo para transmitir o bom perfume de Cristo. Conta comigo para transmitir a tua graça. Conta comigo para transmitir, para levar o teu perdão. Para falar: o reino de Deus é chegado a vós. Para falar: o reino de Deus está entre vós. Para falar: o reino de Deus está aqui. Aonde? Aqui nas Escrituras. Arrependa-se, creia no Evangelho e volte a Cristo. Volte às primeiras obras. Pratique o amor, pratique a graça. Quem é que pode se colocar a essa disposição de Deus? Com quem é que Deus pode contar? Porque Deus precisa usar alguém. Deus precisa usar seres humanos. Foi para isso que Ele te criou. É para isso que você foi criado. Para Ele ser glorificado. Ele quer contar com você. Será que você pode... Deus, conta comigo. Em qualquer coisa, Deus, pode contar comigo. Conta comigo, Senhor. Eu estou aqui. Pode contar comigo. Me capacita. É o Senhor que me capacita. O Senhor me chamou. O Senhor capacita. Está escrito na tua palavra que o Senhor capacita. É o teu Espírito que nos capacita. Então pode contar comigo. Tem essa preocupação? Tem falado isso para Deus? Ou já falou isso para Deus? Já falou isso para Cristo? Senhor, conta comigo, conta com a minha fé. Eu quero, Senhor, eu quero fazer com que o teu reino avance. 17. Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Agora é que está, né? O apóstolo Paulo falando ao povo de Coríntios. Ele estava sendo muito questionado, ou as pessoas tinham dúvida do seu ministério, pelo fato de ele não ter andado com os discípulos e nem ter andado com Jesus. Então ele estava sendo muito questionado. Até onde ele fala que as palavras dele não consistem em palavras de persuasão humana, mas de demonstração de espírito e poder. E isso as pessoas já ficaram meio assim. E o próprio povo de Corinto mesmo, descendo a lenha nele, falando um monte, sabe, arrebentando com ele, ele vira para o povo e fala: eu, quanto menos amado eu sou por vós, eu amo vocês cada vez mais. Ainda que seja menos amado, amando-vos. Ainda que eu sou menos amado, ainda que eu prego o Evangelho e eu sou menos amado, amo vocês cada vez mais. Isso consistia o Evangelho de Paulo. Isso consistiu a pregação do Evangelho de Paulo. A pregação do Evangelho dele consistia em Cristo. Consistia no eu sou. Consistia no próprio Deus. No verbo. No princípio era o verbo era Deus. Consistia nisso. Em Cristo. Por quê? Ele teve contato com Cristo. Então consistia nele. E essa declaração que ele fala: nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Meu irmão, o que tem de gente falsificando a palavra de Deus? Falsificam mais a palavra de Deus do que DVD. Tem mais palavra de Deus falsificada do que DVD. Do que DVD pirata. É o que você mais vê. Falsificam desde publicações de Bíblias,
com palavras invertidas, palavras adulteradas, palavras mudadas que você não consegue entender o sentido. Palavra com fácil entendimento. Você olha assim, nossa, linguagem fácil de entender. Não tem mais aquela coisa de você estudar, buscar o significado. Não, está tudo ali, mastigado e tudo distorcido, tudo mudado. Falsificam a palavra de Deus com atos judaizantes, atos legalistas, atos proféticos, atos mirabolantes. Cada coisa que fazem falsificando a palavra de Deus. Cada coisa que inventam simpatia de crente. Qual que é a diferença de você pegar um Santo Antônio e colocar de cabeça para baixo dentro de um copo de água e você pegar o nome de uma pessoa e mergulhar dentro de um azeite? Qual que é a diferença disso? Qual que é a diferença de você colocar um pote de sal grosso atrás da porta, dente de alho, e assim vai empatuar uma figa atrás da porta? E qual é a diferença de você colocar uma rosa na tua casa? Qual que é a diferença? Não tem diferença nenhuma. Não tem diferença. Mas por que então que os cristãos não enxergam isso? Porque está cego. O príncipe deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos. Está cego. E não consegue enxergar. E vão fazendo. Vai falsificando a palavra de Deus, vai transtornando as escrituras, vai transtornando o caminho de Cristo. Consegue ver quantas pessoas que estão sendo perdidas, quantas pessoas vão se envolver nesse negócio de Natal? E essas igrejas grandes não ensinam que é Natal, só fala que é a árvore que parece Maria, o triângulo, né? Parece o formato da Aparecida. Só fala isso, mas não ensina para a pessoa o que é o Natal. E quantas pessoas comemoram, também tem enfeites de Natal, árvore de Natal dentro de igrejas. E não ensina. Não mostra para a pessoa. Meu Deus do céu, aonde que a gente vai parar com tudo isso? Aonde que a gente vai parar com esse evangelho? Em que ponto que a gente vai parar? Deus quer contar com vocês para levar o evangelho de Cristo verdadeiro. E Ele não está podendo contar porque vocês não deixam. Vocês não deixam, Ele quer contar com vocês para levar o evangelho autêntico de Cristo. Vocês não querem. Olha o que estão fazendo com o evangelho de Cristo. Estão falsificando. Estão mudando a característica do evangelho. Estão colocando um Deus inofensivo. Um Deus gatinho. Um Deus que você faz assim, passa a mão, roda o rabo e joga para... Eles estão fazendo isso. Falsificando o evangelho. Pega o inário do povo de antigamente. Eram os salmos todo descrito. Olha o que fizeram com o louvor de hoje. Olha o que mudança. Os hinos antigos era o cantor cristão, a harpa. Mudaram tudo. Hoje em dia quem canta a harpa é idiota, é bobo. Ai, é careta. Aí cantar a harpa. Meu irmão, você vai louvar o quê? Você vai louvar o quê? Me dá minha bênção para depois subir. Jacó segurou o anjo, agarrou e não deixou. Você vai louvar essas porcarias? Que você entra dentro, faz festa e sai fora. Você vai fazer isso? O que tem de ensinamento bíblico nisso? O que tem de doutrina bíblica nisso? Liga agora. Pede para... Que demoníaco é isso? Você vai fazer... Vai entrar nesse negócio, pelo amor de Deus. Entenda, tem que transmitir o bom perfume. Isso não é o bom perfume de Cristo. Isso não é o bom perfume de Cristo. O bom perfume de Cristo é que a pessoa vá até o arrependimento, conheça a verdade eterna. Arrependa-se dos seus pecados todos os dias. Vá buscando, crendo que é salvo, vai se arrependendo, se lavando. Isso que é o bom perfume de Cristo. Que vá até a cruz do Calvário.
Não é para massagear o teu ego, não é para você ficar pulando igual sei lá o quê. Olha o que estão fazendo. Cultos de benefício próprio, culto da prosperidade, culto da teologia da prosperidade, culto do empresário, culto do pobre, culto dos ricos, culto de não sei mais o quê. Mas cadê a pessoa sendo arrependida dos pecados? Cadê as pessoas sendo arrependidas dos pecados? Você não se comove com isso, não, em de ligar a televisão, de colocar nesses canais e ver esses pregadores desfilando de carro zero, de avião. E não é isso o Evangelho. E não é isso o Evangelho. As pessoas aproveitando para viver do Evangelho. Como é bíblico uma pessoa que vive só da hora, é bíblico. Mas não é assim que faz. Desfilando de carrão, isso, aquilo, importar milhões em conta, só quer fazer dinheiro, só quer lavagem de dinheiro, monta um monte de coisa. E não se preocupa com o pobre, não se preocupa com o necessitado, esse é excluído. Onde que Jesus fez ao contrário. O quê? Excluiu? Não, Jesus não excluiu não. Mas ele mandou chamar. Os ricos não quiseram. Ele falou, chama todos os pobres e necessitados, todos os doentes e enfermos. Chama todos para a festa. E nessas festas solenes, nessas solenidades, como diz em Jeremias, Deus abomina todas essas práticas, todas essas festas. E Deus quer contar com você. E você não está deixando Deus contar com você. Deus quer te usar e você não deixa Ele falar através dos teus lábios. Deus quer que você fale do amor dEle, fale das Escrituras, fale da justiça dEle e você não deixa. Você não deixa, você não medita, não deixa Ele te usar. Não está deixando Ele te usar, Ele quer contar com você. Por quê? Porque você conhece a verdade e conhecereis a verdade e ela vos libertará. Ela vos libertará. Você não está liberto ou está se libertando? Pois bem, você tem isso de transmitir para as pessoas a luz, o bom perfume de Cristo. E você não está deixando Ele te usar para transmitir o bom perfume de Cristo. Você não está deixando Ele te usar para você transmitir a fragrância de Cristo, o bom perfume dEle. Olha o que está acontecendo com o Evangelho. Olha o que está acontecendo com Cristo. Olha o que está acontecendo. Só parar e pegar. Ah, mas eu não consigo ver. Vai em uma dessas igrejas, vocês vão ver. Vai que vocês vão ver. Vai, vocês vão ver. Depois vocês contam o que está acontecendo. Depois vocês contam. Só bagunça. Só bagunça. Aquilo que Cristo destruiu do templo, colocaram de novo para dentro. O que? Comércio, venda. Aquilo que Cristo quebrou tudo, trouxeram tudo de volta. Por isso que diz as Escrituras que eu não habito em templo feito por mão de homens. Por causa disso. Aquilo que Ele tirou, derrubou, as pessoas foram lá e colocaram de novo. Será que você não consegue ter essa sensibilidade? Você olha na televisão, olha como é que chega o negócio. Passa-se novelas com cultos evangélicos. Novelas mundanas, podres, ímpias. Tá aí, sai um documentário esses dias. Uma cantora dessas, conhecida, famosa, vai fazer participação de uma dessas novelas da Rede Globo. Vai fazer culto lá, vai cantar na virada de ano. E aí, onde que vai parar isso? Precisamos voltar urgentemente para as Escrituras. Volte para a palavra de Deus. Tenha essa vontade, meu Deus, eu preciso de Ti. Senhor, me ajuda, pode contar comigo. Pode contar comigo, eu não vou me envergonhar de Ti, não. Pode contar comigo. Fala através da minha boca. A minha língua é para ser usada, é para ter louvor, não é para falar abobrinha, não.
Ultimamente só tem falado abobrinha, minha amiga, para ser usada para teu louvor, para tua glória, para o teu reino avançar, progredir. Não é para eu falar asneira, não. Jesus de Nazaré, conta comigo. Será que você pode falar isso? Será que você consegue falar isso? Não apenas de lábios, mas de lábios e coração inteiro. Meu Deus, conta comigo. Olha o que estão fazendo com a tua palavra. Olha o que estão fazendo com o teu evangelho. Olha o que estão fazendo com a tua escritura. Pessoas com os cabelos desse tamanho assim. Parece um porco espinho os negócios. Spectroman, aquele negócio, aqueles desenhos antigos. Está lá no palco cantando, tocando, pulando. Fazendo show, Tenha Cristo como doutrina na tua vida. Não pega esses louvores, essas coisas, entra na minha casa, entra na minha vida, tem sabor de mel, Deus da minha vida, fica comigo. Não pega essas porcaria aí não, e não coloca na tua vida não. Pega a doutrina de Cristo, pega. Às vezes a gente tem mania de gravar uma música na cabeça e aplica aquilo na nossa vida. Pega a Escritura e aplique ela na tua vida, faça o contrário. Examine tudo, retém o que é bom, diz a palavra. Como eu vou saber aquilo que é bom? Aquilo que casa com a palavra, aquilo que tem consentimento bíblico. Aí eu vou saber que é bom. Aquilo que casa com as Escrituras, com a vontade de Cristo. Aí eu sei que é bom. Caso contrário, não tem nada de bom. Será que Deus pode contar com você? Será que Cristo pode contar com você? Será que Ele pode contar contigo para o Evangelho dele avançar? Para o Evangelho dele ir para frente? Para esse sistema maldito, babilônico ser derrubado? Por quê? Como que vai mudar isso? É só através do poder do Espírito Santo, mais nada. Por quê? Como é que você vai falar com uma pessoa que está dentro dessas igrejas gigantes aí, que ela está cultuando, que ela não está cultuando a Deus? Como que você vai falar? Mas lá eu falo em línguas. Lá eu louvo. Eu leio a Bíblia. Lá eu fui curado. Lá eu tenho... E como é que você vai falar que não é Deus que está sendo cultuado lá? Por que não é Deus que está sendo cultuado lá? Porque não leva a pessoa ao arrependimento. E Deus não tem nada a ver. Cristo não tem nada a ver com mídia. Cristo não tem nada a ver com essas podridões aí. Cristo não tem nada a ver com essas bagunças, com esses movimentos de jovem, de descanso jovem, que é bagunça, que tem globo, de casa noturna, que tem esses negócios. E isso não tem nada a ver com Cristo. Diz Salmo 119, com que purificará o jovem o seu caminho? Observando a palavra do Senhor. Observando conforme a palavra do Senhor. Poxa, e o jovem não observa conforme a palavra de Cristo? E como é que isso é de Deus? Não, Deus vai derramar fogo do céu. Estou clamando para Deus derramar fogo. Sabe o que é derramar fogo? Fogo tem uma tradução que é para luz. Significa luz. Ah, tá. Então se Deus vai derramar fogo, vai derramar luz. Então lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então a pessoa, ela não vai andar cega. Ela não vai andar dando cabeçada, não vai andar perdida. Não, ela vai saber quem é que conduz a vida dela. Ela vai saber quem é que a conduz, quem é que está dirigindo. Ela vai saber como agir, como falar, como pensar, como sentar, como levantar, como deitar. Ela vai saber. Por quê? Porque é a palavra que vai conduzir a vida dela. É Cristo que vai conduzir no deserto, nos vales, na bonança, em qualquer situação. É Cristo que vai conduzir a vida dela. Viu como é meio estranha essas interpretações? A gente vê, não, Deus vai derramar fogo, é o manifestar do Espírito. Cuidado. Cuidado. Já 2 pessoas nesses tempos já falaram para mim que pareceu uma pessoa que falou, Deus mandou te dizer. Cuidado essas pessoas que Deus manda te dizer. Diz as Escrituras que quando alguém vier falar Deus manda, Deus fala para esses falsos profetas, Deus mandou te dizer que ele vai fazer isso e aquilo outro, mas a pessoa vive uma vida totalmente depravada. Então Deus não manda dizer nada.
Cuidado com essas pessoas. Ah, Deus mandou falar para você. Deus não manda falar nada, não. Deus mandou falar aqui, ó, na Escritura. Quando Deus fala, Ele fala comigo. Ele não vai precisar usar você para... Ah, mas Deus não pode usar... Pode. Pode usar. Com certeza. Não do jeito que está. Não nessa bagunça infernal que está. Nesse negócio que qualquer um, o olho olha para você, nossa, estou vendo uma pomba na tua cabeça. Nossa, estou vendo. Não é nada dessas bagunças. É algo santo. É algo que edifica a pessoa. É algo que leva a pessoa à cruz. É algo que leva a pessoa a arrepender dos seus pecados todos os dias. É algo que vai fazer a pessoa transmitir o bom perfume de Cristo. Não se contamine esse fim de ano. Cuidado. Não vai pela cabeça dos outros, não. Diz as Escrituras em Ezequiel, se não me falha, acho que é 14. Devido à corrupção do povo de Deus, o próprio Deus fala: eis que digo um ditado para vocês, tal mãe, tal filha. Não tem um verbo assim? Tal pai, tal filho, tal mãe. Pois é bíblico, isso está escrito. Por quê? Porque o povo tinha deixado Deus para buscar seus próprios interesses. Então toda a descendência daquele povo seria igual. Não larga Deus, não aproveita essas épocas festivas para fazer aquilo que dá na tua cabeça. Não aproveita as épocas da festividade para você usufruir de bens próprios, para fazer aquilo que você quer, da maneira que você acha que pode e como deve. Cuidado. Cuidado. Que Deus Ele te sonde. Você tem o Espírito Santo. Não entristeça Ele, não. Não queira dar uma de poderoso, de valentão. Não entristeça o Espírito Santo, não. É Ele que te ensina todos os dias. É Ele que caminha com você todos os dias. É Ele que te dá o fôlego de vida todos os dias. É Ele que te dá a visão todos os dias. É Ele que abre os teus olhos todos os dias. É Ele que te conduz todos os dias, todas as manhãs. É Ele que te faz levantar. É Ele que faz com que você não tropece e não caia, não bata a boca num poste. É Ele que faz com que você não tenha um infarto. É Ele que faz com que você se movimenta, com que você move tuas pernas, com que você respira, com que você veja, ouça. É Ele com que faz com que você consiga se mover, sentar, levantar, agir. É Ele. Não entristeça o Espírito Santo, não. Para o qual você está selado para o dia da redenção. Selado você tem uma marca do Espírito Santo. Então quando Jesus voltar, mais ou menos como um carteiro, vai passar e pega todas as cartas que estão seladas. O carteiro pega e leva. A volta de Jesus vai ser semelhante a isso. Ele vai passar e vai pegar as pessoas que têm o selo do Espírito Santo. Aquele que tem um selo, ele pega e leva. Amém? Fique em pé.